O caminho para sermos restaurados nem sempre é um caminho de aplausos. Às vezes, ele passa por lágrimas silenciosas, por perdas que parecem irreparáveis e por dores que nenhum trono consegue aliviar. É nesse cenário que encontramos Davi, o rei, fugindo de Jerusalém. Mas ele não foge como um rei derrotado. Ele foge como um pai ferido. A cidade de Jerusalém, o palácio, os grandes salões, o símbolo do seu governo, tudo isso ficou para trás. Tudo agora parece distante e sem valor. O mesmo homem que um dia enfrentou leões, ursos e gigantes, agora caminha descalço, com a cabeça coberta, num claro sinal de luto e humilhação. E o povo que o acompanha chora em silêncio. Não há discursos grandiosos, não há uma nova estratégia de guerra, há apenas dor. A traição não veio de um inimigo distante, ela veio de dentro de casa. Absalão, seu próprio filho, aquele que carregava o sangue real, levantou-se contra o pai. E isso não aconteceu de repente. Foi um processo lento. Um plano que foi alimentado por orgulho, vaidade e uma sede desesperada por reconhecimento. O coração do filho se afastou muito antes que o corpo se rebelasse. E Davi sente o peso esmagador dessa realidade. Cada passo que ele dá para fora da cidade é também um passo para dentro da própria consciência. Ele sabe que aquele momento não é apenas uma crise política. É algo espiritual, é consequência, é disciplina divina. Enquanto ele caminha por essa estrada de dor, surge Simei, um homem comum, sem espada nem exército, mas com palavras afiadas como navalhas. Ele amaldiçoa Davi em voz alta, lança pedras, joga acusações no ar. Ele chama o rei de homem sanguinário, indigno do trono. Os soldados de Davi, leais e protetores, se revoltam. Eles querem silenciar Simei imediatamente, para sempre. Mas Davi os impede. Ele não vê apenas um homem furioso. Ele enxerga algo maior por trás daquela cena. Ele entende que, naquele momento, Deus está permitindo aquela humilhação, não como um sinal de abandono, mas como parte de um tratamento para sua alma. Talvez o Senhor veja a minha aflição, diz Davi. Talvez ele me retribua com bem por essa maldição de hoje. Essas palavras revelam um coração completamente quebrantado, um coração que não tenta mais se defender, que não busca mais justificar seus erros, mas que apenas se submete à vontade de Deus. Enquanto Davi caminha em dor, Absalão entra em Jerusalém em triunfo. O povo o recebe. O trono, antes de seu pai, agora é ocupado por ele. Mas algo está errado. Desde o início, a presença de Deus não acompanha aquela vitória. Há barulho, há festa, há aparência de força, mas não há paz. Absalão se cerca de conselheiros. Alguns são sábios, outros terrivelmente orgulhosos. E ele escolhe ouvir aquilo que alimenta o seu ego, rejeitando o conselho que poderia tê-lo salvado. O conselho de Aitofel, que era estrategicamente perfeito, é descartado. É aqui que vemos a mão de Deus agindo. Ele começa a confundir os planos daqueles que se levantam com orgulho. Quando o orgulho governa, até a inteligência se torna uma armadilha. E então, a guerra se aproxima. Não porque Davi a desejava, mas porque o pecado sempre gera confronto. Mesmo ferido, traído, humilhado, Davi não deseja a morte do filho. Antes da batalha, ele reúne seus generais mais valentes, Joabe, Abisai e Itai, e dá uma ordem clara, firme, repetida na frente de todos. Por amor a mim, tratem bem o jovem Absalão. Isso não é uma ordem militar, é o clamor desesperado de um pai. A batalha acontece no bosque de Efraim. Não é um campo aberto, mas um lugar confuso, fechado, cheio de armadilhas naturais. A floresta parece lutar contra os homens de Absalão. Galhos, vales, terrenos traiçoeiros. A Bíblia chega a dizer que mais pessoas morreram por causa do bosque do que pela espada. A natureza, de forma misteriosa, obedece ao seu Criador. E é no meio dessa confusão que Absalão foge montado em sua mula. Seu cabelo, aquele cabelo longo e farto que era o símbolo de sua vaidade, se torna sua prisão. Ele fica preso pelos galhos de uma grande árvore, suspenso entre o céu e a terra. Ele não governa mais, não avança, não recua.
está simplesmente preso. Aquele que se exaltou, que quis tomar o lugar do pai, agora está pendurado, sem poder. Aquele que buscou o trono sem a bênção de Deus, agora não tem nem chão para pisar. Um soldado vê a cena, mas se lembra da ordem do rei. Ele não toca em Absalão. Ele corre e leva a notícia a Joabe. Joabe, o general, conhece a ordem. Ele sabe o que está no coração do rei. Mas ele escolhe ignorar ambos. Com sua própria mão, ele atravessa o coração de Absalão com 3 lanças. A guerra termina, a vitória chega para o exército de Davi, mas o céu parece permanecer em silêncio. Quando o mensageiro finalmente chega correndo até Davi, o rei não pergunta sobre a vitória. Ele não quer saber do resultado da batalha. Ele faz apenas uma pergunta, a única que importava: o jovem Absalão está bem? Quando a terrível resposta chega, o coração do rei se despedaça. Davi se levanta, sobe para o quarto sobre o portão da cidade e começa a chorar. Ele grita, ele lamenta em agonia: meu filho Absalão! Meu filho Absalão! Quem me dera ter morrido em seu lugar! Absalão! Meu filho! Meu filho! Não há pose de rei, não há trono, há apenas um pai em luto profundo. O rei venceu a batalha, mas perdeu o filho. E é aqui, nesse momento de dor extrema, que aprendemos algo profundo sobre Deus. Nem toda vitória vem com celebração. Nem todo avanço na vida é alegre. Mas mesmo assim, no meio da dor, Deus permanece. Deus não abandonou Davi na sua fuga. Não o deixou sozinho no seu choro amargo. Não o descartou por causa do seu erro. Ele permaneceu ao seu lado. Porque o amor de Deus não depende da nossa força no momento, mas da fidelidade do seu caráter. Mesmo quando a consequência do nosso pecado dói profundamente, Deus continua nos tratando, nos restaurando e nos conduzindo de volta para Ele. Essa história nos ensina que há momentos em que Deus não nos livra da dor, mas nos sustenta dentro dela. Que há lágrimas que não são sinal de derrota, mas de humanidade. E que Deus jamais rejeita um coração quebrantado. Porque o mesmo Deus que unge reis e lhes dá poder, também caminha lado a lado com pais feridos. E quando tudo parece perdido, quando a dor parece insuportável, Deus continua sendo rei, no controle de todas as coisas. Obrigado por assistir. Se essa mensagem tocou seu coração, se inscreva no canal para mais reflexões como esta. Até a próxima.